Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, mais uma vez aqui com vocês, um convidado muito nobre conosco. É um programa que já temos aí mais de 110 personagens à sua disposição, né? É isso mesmo, né, Seródio? Um pouco mais. Né? É um pouco não, você mais. Tem que continuar contando. Até com 120 quase. E contando. E esses personagens estão à disposição sua na nossa chamada videoteca lá no YouTube, e que você pode acompanhar, tem matérias mais antigas, mais novas, e para saber, até porque essas matérias aqui são atemporais, como diz o Seródio, é uma conversa entre amigos, e a gente gosta de conversar com amigos, com gente que faz bem para a gente, faz bem para o esporte e tem história para contar. E hoje mais um cara que a gente adora, né? Um jogador que foi de uma importância muito grande, um amigo que a gente tem, infelizmente, até pela pandemia a gente não tem se visto muito com os amigos, né? Mas aos poucos estamos voltando. O cara que está aí, ó, vou falar para você, Seródio, se o jogo estiver difícil, você joga nele que ele toca aqui, toca ali, ele espera o espaço para a gente fazer o gol. Vai ganhar o jogo, Seródio. Ganha o jogo não só como jogador, como treinador também. Sou Jorge Luiz da Silva, que vocês estão vendo, todo sorridente. Ele já foi chamado de Jorginho Cantinflas, por causa do Cantinflas, mas agora é Jorginho Guardiola, por causa da Barcelusa e tantos outros acontecimentos. É um parceiro nosso. Em 2019, quando a gente estava fazendo o programa para uma TV, ele já participou. Foi um cara muito legal com a gente, e a gente tem um prazer enorme de revê-lo, porque mora no nosso coração. Vamos fazer o seguinte: como você, desde aquela época, não segue o protocolo, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele e depois a gente vai tocando o barco, tá bom, Quartarolo? Mas eu aprendi também com ele, porque ele era um ponta espaçoso, que partia para cima. Ele era meio anarquista também como jogador, muita qualidade, mas sabia jogar. Depois do meio-campo, então, virou um grande. Se joga hoje, joga em qualquer time grande aí, sobra, vai até para a seleção. Aliás, eu brigava na época para ele ir para a seleção, como ponto ele chegou até aí. Foi. Ô, Jorginho, que prazer em te ver, cara. Olha, sabe uma coisa que eu olho para você, e isso aí é histórico, né? Você já teve problemas na sua vida, como todos nós tivemos, né? Problemas graves, né? De sentimento, de perda. Mas você não para de sorrir, cara. Parabéns. E obrigado mais uma vez por nos atender, viu? Você é irmão. Não, Fábio, quanto tempo, prazer vê-lo. Quartarolo, prazer em vê-lo. Nessa pandemia, realmente, nós tivemos que nos esconder. Os caras falaram, se juntou nada, se escondeu. Então, é um prazer estar vendo vocês bem, com saúde. Hoje, infelizmente ou felizmente, fazem 14 anos do grave acidente do meu filho. Mas nós não podemos deixar de sorrir, cara, porque a vida continua, nós temos uma família linda, eu, minha esposa, meu filho. Nós temos amigos, eu tenho amigos ainda no futebol, coisa que é difícil, é raro, eu tenho amigos no futebol. Tenho amigos na imprensa, vocês são um deles, são poucos, mas fazem parte disso. Então, cara, a gente tem que sorrir e saber que um dia todos nós vamos seguir nosso barco. Então, vamos ser felizes, vamos aproveitar. Eu acho que todo mundo tem o direito de sorrir, cara. Só não sorrir quem não quer. Tem hora que eu fico bravo, você sabe disso, né? Tem hora que eu fico bravo. Tá? Mas depois passa e o sorriso volta, porque a gente tem que aproveitar o tempo que nós temos na Terra, amigo. Um dia isso aqui acaba. Você falou em ficar bravo de vez em quando, todos nós ficamos bravos de vez em quando, mas você é exemplo do Muricy Ramalho, é o bravo legal. Você sabe que ele está bravo, mas ele não perde a essência, ele continua sendo um bom cara, como o Jorginho o Muricy também é. As pessoas não conseguem entender a braveza, mas a braveza é uma coisa que passa, a essência permanece, Jorginho. Você é um cara essencialmente bom coração, quem conhece você sabe quem você é, sabe dos seus princípios, sabe do seu jeito de ser, e a sua braveza, pode ter certeza, que quando você fica bravo, as pessoas compreendem. Depois de falar isso, de fazer essa introdução à braveza, eu vou recordar aqui um papo que a gente teve naquela entrevista de 2019. Um dos maiores exemplos de braveza que eu tenho, e um cara que eu gosto muito, é o Emerson Leão. Então, eu quero que você me conte de novo como foi tomar o apito do Leão no treino. Boa. Rapaz, eu sou corajoso, viu, cara? Eu tenho hora que eu falo, cara, eu sou corajoso e eu sou maluco, das duas uma. Porque não é gozado, né? Ele chegou, eu fui para o Juventude e era o Heron. O Heron, no dia que cheguei lá,
Cheguei na terça, na quarta-feira teve jogo contra o Grêmio, nós perdemos, o Heron foi embora, né? Eu não tinha nem estreado ainda, eu ia estrear no domingo. Aí o Heron pediu demissão, tal, virei para ele e falei, chefe, eu vou embora também, o senhor me trouxe, tal. Não, fica aí que você vai ajudar, que não sei o quê, tá bom. Quem me aparece na sexta-feira? Emerson Leão. Pelo amor de Deus. E eu já estava jogando na meia. Aí eu falei para ele, chefe, não vou mais jogar de beirada. Que você vai jogar para mim aqui, que não sei o quê, por isso que você está assim, tá? Tá bom, chefe. Joguei, machuquei. Na volta, cara, fiquei acho que uns 2 jogos fora. Quando eu voltei, o time estava redondinho. Ele falou, agora você vai ter que lutar pela beirada. Eu falei, não, pela beirada não. Eu luto contra o Cuca, contra o Adriano, contra o Giancarlo. Qualquer um eu vou brigar pela minha posição, mas na beirada eu já não vou mais. Amigo, parei. E aí nós fomos para coletivo, cara. Eu comendo solto o coletivo, 3-0 para nós, 0-0. E ele bravo, e eu falava para ele assim, chefe, para esse treino, conversa com esses caras, ajeita a casa. Tá? Falei uma, falei a segunda. Rapaz, quando eu falei a terceira, esse homem ficou bravo, parou, deu um apito, parou, pegou o apito, tirou do pescoço, falou aqui, tá aqui o novo treinador de você. Eu não sabia se eu ria, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu me escondia, cara. Eu vou te contar, que situação. Mas aí também ele entendeu. Ele me colocou no time, nunca mais saí. Depois nós tivemos 2 trabalhos maravilhosos com o Atlético Mineiro e Santos, né? Então, o Leão eu acho que hoje as pessoas, quando eu vejo as pessoas falarem assim, poxa, o time joga no 4-2-3-1, no 4-2-4, o Leão já fazia isso há muitos anos, cara, muitos anos. Ele só não dava nome aos bois, né? Só não tinha nomenclatura. Mas já fazia isso. No Santos ele queria fazer o Miller correr atrás do lateral, o Kaique atrás do outro. O Miller a gente sabia que tinha condições de um cara extraordinário, um excelente jogador, um jogador acima da média. Então, de vez em quando, a gente quebrava um galho. Aí, taticamente, como eu conhecia bastante, eu quebrava um galho ali, ocupava o lugar do Miller. Aí a gente ficava no 4-4-2, enfim. Então, cara, eu vejo hoje os caras falando, eu falo, puxa vida, não mudou nada. Eu vi um rapaz falando no jogo agora, ele falou, o treinador colocou um homem em cima de um ataque, de um meia, né? Aí fez um tipo homem a homem. Falou, não é que não. Ele falou, eu não gosto disso aí, que isso aí é futebol passado. Ele tem que aprender que o futebol passado fez o futebol que é hoje. E não mudou nada, só muda a nomenclatura. Enquanto tiver 10 contra 10 na linha, não vai mudar nunca, porque não tem como mexer mais. Infelizmente, é um garoto inteligente, mas não enxerga uma ponta do nariz. É um problema grave. Ô, Jorginho, e eu discuto o seguinte, viu, Jorginho? Eu falo assim que tem 5 maneiras de você chegar ao gol adversário. Pela direita, pela esquerda, por meio, por baixo ou por cima. Você não tem muito mais do que isso, a não ser que você queira jogar a bola de lado. E hoje eles jogam muito de lado. Tem zagueiro aí vibrando porque tira a bola pela linha de lado, né? Não é gol. Tiramos. Faz parte. E você falou uma coisa, porque o meu pai tem uma frase, meu falecido pai, que falava assim, depois que você abre, é bem caipira lá de Piracicaba, depois que você abre a picada no meio da Mata Virgem, qualquer idiota passa. Aí o cara vai... mas é assim. Então, o futebol, o que está aí, está aí. Agora, evoluiu fisicamente, a medicina evoluiu, como em todo lugar. Sim. Esse programa que estamos fazendo aqui é uma evolução da comunicação, mas vai ter que ter apresentador, vai ter que ter entrevistado. Um dia, um apresentador de programa policial aqui em São Paulo falou assim, contrataram um garoto aí, o cara está fazendo um programa igual o meu. Eu falei assim, amigo, programa policial só vai mudar se o bandido apresentar, porque senão vai ser sempre a mesma coisa. Verdade. Sabe? Então, o que tem que evoluir? O talento de cada um, aproveitar o que cada jogador tem, e aí eu acho que é a grande sacada do treinador. Por que eu gosto do Tite, que todo mundo critica? É claro que ele tem falhas também, algumas coisas que ele faz que eu não concordo. Porque ele já jogou com time ofensivo, com time defensivo, com time mais ou menos, ou seja, ele usou o que tinha na mão. Agora, não adianta você chegar aí, o Jorginho chega assim e fala assim, vou jogar igual o Barcelona. Se você não tiver Iniesta, Xavi, Messi, Neymar e Suárez, você não vai jogar igual o Barcelona, viu, Jorginho? Você não vai tão longe, você não precisa ir tão longe. Um dos erros meus no começo da minha carreira, hoje, graças a Deus, não é tanto,
não mais, aliás, foi isso. Eu queria que todos os times jogassem igual a Portuguesa e não jogava. Esse é um grande erro, Quartarolo. Você tem que entender o que você tem na mão. Acabou, morreu o assunto. E entender o seguinte: futebol é resultado. Não adianta você jogar só bem se os caras não conseguem colocar a bola para dentro. Então, rapaz, muitas das vezes é melhor você deixar de ganhar e conseguir segurar o seu emprego do que você jogar bem e o cara virar e falar assim, quanto for jogar? Vocês perderam de 1-0. Não adiantou nada. Então, o Tite tem razão, tem que jogar dessa forma mesmo. E os treinadores, hoje eu não acho ruim os treinadores jogarem dessa forma. Infelizmente, a nossa qualidade vem diminuindo ano a ano. E vai diminuir muito, porque nós temos vários problemas. Um deles é lugar para onde as crianças brincarem. Se você tem um neto, um neto, eles não têm onde brincar, ele brinca em casa, dentro do apartamento. É difícil, é duro, Quartarolo. Você não consegue fazer a criança ter coordenação, a criança ter criatividade, isso é muito ruim. O futebol, ele evolui, principalmente para a gente aqui. A gente já passou por eras de overlapping, depois nomenclatura era em números, hoje estamos vivendo o entre linhas, e assim vou mudando. Mas o básico do futebol é você fazer a bola chegar no arco adversário, no gol, na meta adversária. Esse é o básico, é tão simples. Difícil é conseguir fazer as pessoas entenderem o simples. O Quartarolo tem problema de incontinência urinária, já ele volta, viu, Jorginho? Pode ficar sossegado. Agora, eu queria perguntar para você. Hoje, Jorginho, eu acho que as pessoas estão analisando o futebol como se estivessem lendo uma enciclopédia. Poucos entendem o conteúdo daquilo que estão lendo. Você também está achando que a dificuldade hoje de compreender o simples é muito maior do que era antigamente, Jorginho? Mas isso não vou te dizer que não era antigamente, não. Sempre foi. Fazer o simples é muito difícil. Porque as pessoas entendem, o ser humano entende. Eu digo as pessoas, eu digo o ser humano. O ser humano entende, Fábio, que sempre você tem que fazer alguma coisa diferente. Você não pode fazer a coisa mais simples. Você tem que tentar ser alguém diferente. E quando o futebol ele exige de que você seja o mais simples possível. Se você pegar os grandes atletas, eles, na maioria das vezes, eles fazem a coisa muito simples. Ele só ia fazer alguma coisa diferente quando a jogada obrigava ele a fazer isso. E as pessoas querem fazer todo dia, então fica mais difícil. E hoje, rapaz, por incrível que pareça, tem hora que eu tenho até dó dos atletas, porque muitas das vezes não é nem eles não querendo, é que eles hoje já não têm mais com quem aprender. Porque quando você vê o futebol europeu jogar, 2 toques é uma forma muito rápida, e você não vai encontrar isso aqui no país. Porque é diferente o clima, é diferente o piso, a bola lá ela escorrega, aqui ela rola, então lá você consegue dar um toque só, aqui você tem que dar pelo menos 2, 3. Eu vi ontem, estava vendo um pouquinho ontem, Atlético Mineiro e Flamengo, né? E aí a bola veio para um atleta de seleção do seu país, a bola veio para sair na linha de fundo, ele deveria dominar com a perna esquerda, ele foi dominar com a perna direita, ela bateu no bico da esteira, bateu no joelho dele e saiu. Então, quer dizer, é duro você ter que virar para o cara e falar assim, amigo, domina com a perna esquerda, ficava mais fácil, a bola já ficava pronta para você até cruzar a bola, tal. É duro isso. Por quê? Porque a maioria dos treinadores hoje, dos técnicos hoje, eles são realmente técnicos. E eu acho que o Brasil sempre foi feliz porque sempre teve treinador técnico. O primeiro treinador é aquele que ajuda o cara a crescer tecnicamente, a dominar. Porque se você não souber dominar, passar, cabecear, você está morto. Fazer uma bola longa, uma bola média, você está morto, você não consegue jogar. Então, a não ser que seja força física. Hoje as pessoas ficam muito difícil. Você posicionar, tem hora que você tem que pegar na mão do garoto para posicionar o moleque dentro do campo porque ele está posicionando errado. É duro, cara, é difícil. Eu estava conversando com um amigo hoje sobre isso. Ele tem um jogador no time que ele trabalha e ele me falou do jogador que o cara é magnífico, o cara é excepcional, inteligente, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, pô, mas ele corre demais. Ele falou, então, Jorge. Eu falei, mas é só posicionar o cara. Se é tudo isso, só posicionar. Mas não tem como posicionar. As pessoas que estão ali não conseguem, só dão um sistema e dali você corre. Isso, eu sinto muita tristeza nisso, Fabinho, porque
nós poderíamos ter jogadores ainda melhor, poderíamos fazer um futebol ainda melhor. Você falou sobre a diferença de ser treinador e técnico, e a importância de ser treinador. Eu vou lembrar um método que você utilizou na Portuguesa do Barcelusa, que era a batida de escanteio. Até o Candula já sabia como que ia acontecer. Mas o cara, se não tiver convivência no futebol, ele não vai ter essa sacada. E com aquelas cobranças de escanteio, geraram muitos pontos positivos para o time da Portuguesa. Estou fazendo puxando um detalhe técnico para vocês entenderem a diferença entre ser treinador e só técnico. Tem muito estrangeiro aí que não consegue tirar essa sacada do bolso do colete, até porque nem convivência com isso teve. O Quartarolo já voltou da incontinência urinária e vai fazer a pergunta para você. Deixa eu ver, Quartarolo? Não, ele ainda está em estado de choque. Bom, Jorginho, é o seguinte, você falou em ser bravo, e nós lembramos do Leão que mora no nosso coração, um cara legal pra caramba, mas você também foi líder sindical e bravo. Eu estava revendo aquela história do Remo, que você resolveu brigar com o bicheiro. Paysandu. Isso, Paysandu, você resolveu brigar com o bicheiro que não pagava salário para vocês. Por favor, relembra essa história tão típica do jeito Jorginho de ser. Rapaz, o futebol brasileiro é um absurdo, né? Uma coisa... Aquele ano, o Paysandu não tinha condição financeira, e aí as pessoas falam em greve, né? Nós fizemos uma greve lá na véspera, né? 3 dias antes do Repar. O Repar era no 7 de setembro, numa terça-feira, ou numa segunda, e nós voltamos de Fortaleza. Aí a greve ia ser feita no sábado, mas na sexta-feira que nós voltamos na quinta, foi folga, na sexta nós voltamos. Rapaz, os jogadores queriam parar, pararam, não foram para o treino e tal, aí lá veio o diretor, né, que ele era, infelizmente, ou felizmente, veio a falecer um tempo atrás, é porque mataram, mexia com contrabando da farinha, né, de pão, então ele tinha o monopólio, mas era porque ele fazia coisa errada. E aí, esse diretor, rapaz, apareceu lá no clube e deu a confusão, tal, não sei o quê. Aí ele pegou, não, eu vou pagar isso, amanhã vocês treinam, que eu pago, que não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí ele veio, rapaz, voltou no outro dia, nós voltamos para treinar. Com a promessa, nós treinamos no sábado, né? E até voltou o nosso querido falecido Tata, essa pessoa extraordinária que nos deixou há pouco tempo. Aí o treinador virou para nós, rapaz, o diretor virou para nós e falou assim, bom, acabou o treino, eu vou pagar vocês. Ele colocou na cadeira um guarda-sol e um monte de caixa com dinheiro no meio do campo. Exótico. Aí falou para ele, mandou o segurança lá no vestiário e falou assim, manda eles virem receber aqui. Eu falei para ele, já que você é um cara de recado, então você avisa ele que se ele tiver que pagar, ele vai pagar o pessoal lá no estádio, lá na sede, e eu vou receber o meu dentro do hotel, ó, porque eu não vou até a sede receber, ele vai ter que pagar lá. Se ele quiser que eu jogue, se não, fica do jeito que está. O Ivan falava assim para mim, Baixo, ele vai te matar, Baixo. Eu falei, Ivan, se te matar, você joga dentro de um saco e leva para casa esse resto. Porque eu vou te falar, bom, resumindo, com toda dificuldade, eles conseguiram nos pagar, o presidente foi correto na época, pagou tudo para nós. Nós conseguimos êxito, nós subimos o Paysandu naquele ano, né, que o ano que foi 94, né, que ele disputou, que jogou a final do Campeonato Brasileiro, foi Palmeiras e Vitória. Isso. É isso aí, 93 para 94, é isso mesmo. Então, nós conseguimos subir, 93, né, 93 para 94, isso, nós conseguimos subir com o Paysandu, e tivemos aí a alegria de poder receber, mas o Ivan ficava morrendo de medo, rapaz, do cara me matar. E ele me falou, olha, se você não ganhar o Repar, eu mato você. E nós empatamos o Repar, a torcida saiu aplaudida. Então, foi coisas que jamais a gente esquece. Hoje já não existe mais também, graças a Deus também, né? Quer dizer, eu espero, né, que não tenha mais, porque eu vou te falar, viu? A gente está vendo cada coisa no meio da política do Brasil, que a gente já não sabe se estão no meio do futebol essas coisas aí também, viu?
Nós já tivemos essa fase dos bicheiros. Castor de Andrade era considerado um deus. É o primeiro SAF do futebol, viu, Jorginho? Concordo. SAF é aquele cara que bota o dinheiro e vira dono enquanto os outros só fazem dívida. Quartarolo, depois de incontinência urinária, pode fazer a pergunta para o Jorginho. Não é incontinência urinária, não. Como disse o Moacir Franco outro dia numa entrevista, viu, Jorginho? Toda vez que ele está fazendo live, daí a netinha cai. A netinha é a net, né? Então a gente só tem a agradecer, porque, pelo amor de Deus, eu estou desconfiado que aquele gato que eu fiz aqui, o Seródio denunciou e estão derrubando, porque não é possível, né? É porque está complicado, vai e volta, vai e volta. Mas agora eu vou. O Jorginho está ouvindo aí, acompanhando mesma distância, né? Tenho certeza que o Seródio me cobriu bem. Até o cachorro quer participar da entrevista, e eu gosto de cachorro, porque quem ama os animais é mais humano. Jorginho, acho que você já falou de tanta coisa, né? Eu queria que você falasse, por exemplo, você foi um jogador, na minha opinião, importante, um jogador que você não foi gênio, não é crítica a você, você foi um ótimo jogador, mas você poderia ter tido mais chance na seleção brasileira. E pergunto por que você não teve. Acho que a concorrência também, na época, era muito forte, né? Mas se você chegou na hora errada na seleção? Não, Quartarolo, eu acho o seguinte, tem algumas deficiências. Hoje eu estou muito maduro em relação a entender um pouco o que é um atleta de futebol e por que muitas das vezes ele tem uma capacidade de chegar no lugar e de se manter, porque chegar você chega, o duro é você se manter. E tem algumas virtudes que alguns atletas têm que ter no futebol. Uma delas eu não tinha. O que era? Potência. Eu não tinha essa força natural. Eu teria que ter ganho massa muscular, eu teria que ter ganho potência muscular dentro de um programa, dentro de uma sabedoria, como ganhou o Zico, por exemplo. Eu teria que ter feito isso comigo. Mas, na época, não tinha essa condição. O Edu Marangon ganhou isso quando se eu não me engano, foi o seu José Poi. Falou, olha, você tem uma boa capacidade, mas você precisa ganhar músculo porque você é muito franzino. E colocou ele 6 meses para fazer musculação, depois ele voltou e conseguiu ser o atleta que foi. Então, eu acho que o que faltou para mim, Quarto, era isso, porque eu tinha muita capacidade de criar jogada, de fazer. Mas quando eu chegava próximo da finalização, faltava força na perna. Aqui pensava, mas faltava isso aqui. E aí, o que terminou acontecendo? Você perde o contato com o gol, você perde as confianças, você perde as coisas, e aí você começa a jogar de uma forma diferente. Então, eu acho que se eu tivesse hoje um Jorge na minha vida, lá atrás, eu acho que eu teria sido muito melhor do que eu fui. E aí eu teria brigado, indiferente da qualidade das pessoas, porque eram muita qualidade mesmo, era muita qualidade, jogando no Brasil, fora os que tinham fora, eu ia brigar com esses caras de pau a pau. Mas eu entendo que, infelizmente, faltou isso aí, porque nós não tínhamos um conhecimento, um dom, e eu talvez não tenha pego pessoas que tenham entendido essa capacidade que eu tinha e poderia ter essa falta de condição que eu tinha poderia ter me dado trabalho para que eu pudesse ter isso. O porquê eu estou dizendo isso também? Porque quando aconteceu um acidente comigo num treino no Santo André, eu fui fazer um exame e eu machuquei o menisco. E o doutor André Pedrinelli virou para mim e falou, não, você não precisa operar, mas você vai ter que fazer um reforço muscular. Quando eu ganhei esse reforço, Quartarolo e Fábio, e pessoal que está nos vendo, eu dei um upgrade muito grande na minha carreira. Os caras batiam, já não me derrubavam. Eu tinha a capacidade de chegar até o gol adversário com a mesma força que eu saía. Então, isso deu uma diferença que eu pudesse, no final da minha carreira, poder ter tanta condição quanto foi no começo, por causa disso, Quartarolo. Então, eu acho que isso faltou muito na minha carreira. No início, eu teria sido um pouco mais forte. Eu vejo hoje o Dudu jogando, no início da minha carreira. Eu era mais ou menos isso aí, talvez um pouco mais, com uma visão de jogo um pouquinho melhor, uma bola longa um pouquinho melhor que a dele.
Mas era mais ou menos isso dele. Só que eu não tinha a mesma força, a mesma explosão que ele tem. Então, eu tinha muito mais dificuldade para poder render numa condição que era de beirada e que eu tinha que atacar, defender e ainda criar. Então, ficava muito mais difícil você sem força. Bom, eu até entendo o seu raciocínio, mas eu sou obrigado a falar para você o seguinte: com força ou sem força, você era um cara decisivo. Eu lembro, não só da Portuguesa, como, por exemplo, no Atlético Mineiro, que você virou o ídolo lá, só não foi melhor do que o Jorge Weah na final da Copa de Belo Horizonte, porque o Jorge Weah era famoso. E você não era tão famoso quanto ele. Mas você era um cara que chegava e resolvia. Você é o autor do gol 10.000 do Santos, você tem gols espetaculares pelo Atlético Mineiro, tem participação muito boa no Palmeiras, tem participação muito boa no Fluminense. Eu acho que tudo bem, eu entendo que a questão física possa ter prejudicado você na questão de conseguir uma vaga fixa na seleção, mas que você era um jogador diferenciado, eu até acho bem melhor do que o Dudu, viu, Jorginho? Não, Fábio, eu tinha capacidade, é isso que eu estou dizendo, mas eu poderia, como foi o Quartarolo, o que poderia ter feito eu fazer melhor? Era essa a condição. Se eu tivesse tudo isso, eu seria melhor ainda do que eu fui. Essa é uma colocação. E tem outra coisa, uma coisa que eu cobro muito dos meus atletas, e as pessoas deixaram de cobrar isso de mim, e você, como ser humano, você como atleta, você precisa se cobrar isso. No começo da minha carreira, eu fiquei muito feliz quando eu subi. Só que quando eu subi, tinha tanta gente boa e eu tinha que passar a bola para eles fazer gol. Quando eu na sub-20, eu fazia os gols, eu me fazia. Então, eu também deixei de fazer isso. Mas por quê? Porque quando eu competia, por exemplo, com o Odirley, que era o nosso lateral esquerdo, a força dele era absurda em relação a mim. Eu não tinha força para disputar com ele. Então, eu tinha que usar o cérebro, que graças a Deus eu sempre tive para jogar futebol. Mas na força eu ia perder. Então, muitas vezes, quando você decide, quando você faz gol, a maioria das pessoas que é artilheira, ela tem o poder que joga de meia para o ataque, meia atacante, ele tem o poder da explosão. Se você pegar os grandes jogadores que fazem isso, tem o poder da explosão. Então, isso é que eu estou dizendo que me deixou a desejar. Eu sou uma pessoa que eu tenho a musculatura muito flácida. Se eu tivesse ela um pouco mais forte, com certeza eu teria sido muito melhor do que eu fui. Então, hoje eu cobro dos meus atletas, eu cobro força e potência, não abro mão disso. O preparador que trabalha comigo sabe disso. Eu tenho facilidade de colocar jogadores para jogar fazendo muito gols. Eu vou provar uma para você. O próprio Ananias, por exemplo, no final da Ananias, uma pessoa extraordinária. Quando ele chegou na Portuguesa, ele tinha 4 anos, ele fez 12 gols. Aí eu falei para ele, pô, mas quantas vezes você entra na área? Eu falei, não, filho, você vai entrar toda hora na área, toda hora na área. Mas eu sou pequeno. Eu falei, mas você salta muito de cabeça, você vai antecipar, você vai fazer um monte de coisa, eu vou te ajudar nesse sentido. Eu também era pequeno. E só no Santos, se eu tenho uns 14, 15 gols no Santos feito, eu tenho aí mais ou menos, já que eu joguei poucos jogos no Santos, eu tenho mais ou menos uns 6 a 8 de cabeça. E aí eu provei para ele, por A mais B, que ele poderia. Ele terminou o ano com mais de 15 gols no campeonato, na Portuguesa. Então, quer dizer, o Edno foi artilheiro, ele foi o segundo. Então, é prova de que se você souber usar hoje o cara, souber colocar bem, tem condição de ir bem mais longe, foi o que faltou para mim um pouquinho. O que o Jorginho está dizendo, e até para falar bem simples, né? Ele tinha muita qualidade técnica, mas ele não tinha força física. Faltava realmente esse fortalecimento que falta para muitos jogadores, né, em várias equipes, né? Ele é de uma época em que não se tratava dessa forma. O Zico com o Francalati foi uma coisa diferente naquela época, tanto é que foi matéria. O próprio Messi cresceu mais do que devia lá no Barcelona, ele sofria de nanismo. Aí houve um trabalho, porque ele tinha muita qualidade, mas se ele continuasse com 1,40 m, ele não chegaria a lugar nenhum. Então, ele, embora muito, muito pequeno, ele suportava as pancadas e era difícil derrubá-lo. E o Jorginho está falando uma coisa certa. Hoje em dia, o futebol tem muito disso, né? E teve uma coisa, o próprio Pita, que jogou no São Paulo, jogou no Santos, jogava demais. O Pita teve uma fratura por estresse. E eu me lembro de uma frase de um médico do São Paulo, na época, falou assim, Quartarolo,
é que vocês não prestam atenção. E não é seu caso, muito provavelmente, Jorginho. Mas, no geral, a fome chegou no futebol. O cara vem aqui subnutrido. Hoje tem as escolinhas aí, mas naquela época o cara saía cheio de verme, tinha foco dentário, ia para o Verdade, jogo. E daí verdade. os ossos não consolidavam, a contusão demorava mais. Quer dizer, a fome chegou ao futebol. Né? Não sei se ainda está assim, Jorginho. Olha, o futebol, infelizmente, no Brasil, Carlos, vai ser assim a vida inteira, porque a grande parte, a maior parte dos jogadores do futebol brasileiro, ele vem de família muito humilde, cara. Família que tem dificuldade financeira, e isso falta mesmo. Eu vou te mostrar, vou te dar mais ou menos uma ideia do que eu estou dizendo. Apareceu um atleta para mim no Figueirense, com uma técnica razoável, mas com poder de drible bom e rápido, né? E quando eu vi assim fisicamente, eu falei, rapaz, esse menino ele não tem condição de suportar uma dividida comigo que já estou morto aqui, né? E, e esse garoto, rapaz, nós colocamos ele para jogar mesmo assim, entrando e tal, e o moleque começou a desequilibrar. Só que fisicamente, cara, ele não suportava. E eu dizia isso para o pessoal da imprensa me cobrava, poxa, porque ele não... Eu falei, olha, porque ele não tem condições, calma, nós temos, é um aprendizado isso aqui, ele vai crescendo, aos poucos ele vai estar jogando 40, daqui a pouco ele vai jogar 45, daqui a pouco ele vai jogar 60, e assim ele vai, daqui a pouco ele vai estar jogando, vocês tenham calma. Para isso nós estamos fazendo um trabalho de reforço muscular para que ele possa suportar jogar contra o profissional, porque contra o profissional é muito difícil, senão ele vai ter problema de fratura, tal, não sei o quê. Bom, resumindo, eu vim embora, eu larguei, terminou lá o meu contrato, não quis renovar, vim embora. Esse menino foi jogar um jogo do estadual. Diminuíram o trabalho de musculação, pararam no meio do caminho e colocaram o menino para jogar. O moleque, numa dividida, ele caiu, fraturou o braço, filho. Então, quer dizer, são fraturas que não dá mais para ter hoje. Você não pode ter uma fratura no futebol de braço, porque simplesmente... E o tombo foi simples, ele caiu, apoiou o corpo, o peso dele ele não aguentou, machucou, porque o braço ainda não estava pronto para suportar o peso dele. As pernas não estão prontas para suportar. E as pessoas não entendem isso muitas das vezes. Não tem jogador que dá para você colocar ele com 20, 21, 20, 18, 19, 20 anos. Mas com 18, muitas das vezes, você não dá para colocar ele no meio do profissional, porque é um risco muito grande você perder um talento. Então, essas coisas hoje você ainda tem. Você tem alguma dificuldade de fazer com que o atleta consiga ter uma boa força muscular, até porque, muitas das vezes, falta até alimento dentro da sua casa. E se você não põe energia, você não tem recompensa no trabalho muscular. E aí você só simplesmente você desgasta a articulação e fica pronto para uma contusão, não para uma boa musculação e um bom trabalho na sua vida e êxito no seu futebol. Jorginho, deixa eu entrar num tema polêmico. A gente até antes de começar a gravação tocou nesse tema en passant. Hoje em dia temos a invasão, depois de Pedro Álvares Cabral, a segunda invasão portuguesa veio no futebol. Veio Jorge Jesus, Abel Ferreira, alguns têm méritos, parabéns a eles, mas junto com eles vem Sapinto, vem outros exóticos treinadores que estão explorando o mercado brasileiro. A CBF criou recentemente a toda a CBF Academy, que eu, sinceramente, até agora só descobri que custa caro. Não sei se tem um efeito positivo isso. Como que você enxerga essas novidades no futebol brasileiro? Primeiro, a invasão portuguesa. Segundo, a estrutura da CBF em relação aos treinadores com a tal da CBF Academy. Bom, vou pela Academy primeiro. Olha, eu acho que sempre é bom você estar conversando futebol, tentando falar de futebol e tentando mostrar alguma coisa do futebol. Eu tive que fazer porque tinha que ter a licença, né? E vou ter que fazer. É caro. E vou ter que fazer agora uma renovação, né? Que isso me incomoda. Eu acho que você teria que renovar, porque na OB ninguém faz uma nova prova para poder pegar a carteirinha. Você vai, renova a carteira e... Então, eu não entendo certas coisas, mas futebol é assim, eu não sei se em outro lugar é assim, enfim. Então, eu não tenho conhecimento, não posso.
Mas eu acho útil, cara. Eu acho que quando você reúne várias pessoas, sentam, conversam, falam, você termina. Acho que poderia ser melhor? Acho. Acho que muitas das vezes o cara tem que sentar ali e discutir sistemas, por quê, porque ele faz, porque ele não for professor, porque faz, porque não faz. Sim, eu acho que poderia ser mais profundo isso aí. Mas aí cabe a eles lá, que têm o domínio na coisa e dá, né? Quanto, então, eu acho que é válido. Só não acho que o valor é muito barato, não. É muito caro e muitos não conseguem. E tem pessoas que têm capacidade, mas não têm condição financeira de fazer. E tem outros que não têm, vão, fazem e terminam não sendo bons treinadores. Quanto à invasão, eu acho que o maior culpado somos nós mesmos. Porque quando você tem a chance, você vai e faz muita bobagem e termina errando muito. Porque talvez muitas das vezes você quer fazer mais do que você imagina, o que você pode, e aí termina. Eu estou me colocando nesse barco, porque é o que estou dizendo. Quando eu consegui fazer a portuguesa, eu não entendia depois por que não conseguia fazer com os outros. Hoje eu entendo. Porque você precisa ter muito tempo, você precisa ter muito jogador que queira fazer o que você pensa, porque você não tem a condição de escolher os jogadores para você montar um sistema do jeito que você gosta, ou do jeito que você entende futebol. Lá fora, eles conseguem isso. Aqui dentro, você tem que montar. E quando os portugueses ou os estrangeiros estão chegando, as pessoas têm um pouco mais de paciência, a torcida tem um pouco mais de paciência, o próprio diretor tem um pouco mais de paciência, vocês da imprensa têm um pouco mais de paciência, até porque ele não tem o domínio do futebol por um todo, né? Ele conhece o meio ali, mas os bastidores ele tem um pouco de dificuldade. Então, eu acho que isso ajuda muito. E, na sua maioria, quando os caras trazem, não trazem para montar o time. Normalmente dão um time montado. E aí, se você tem tempo, paciência e os jogadores acreditam no trabalho, eu acho que vai embora. Então, eu vou te dar um exemplo aí claro do que aconteceu. Não tiveram paciência com o Silvinho, o Silvinho foi embora. Não estou dizendo se o Silvinho é bom ou se é ruim. Isso eu estou longe de dizer se me agrada ou não, é outro esquema. Mas eu estou dizendo que é o seguinte, tiveram mais paciência com o Vitor, muitas das vezes o cara tem um pouco... Deu uma travada aí no som. A sorte, muitas das vezes, você não... tem pessoas que não aceitam isso, mas tem coisas que acontecem que te ajudam. Acontece e você não consegue ter o domínio disso. Então, você vê, o time do Corinthians, ele tinha um time muito experiente, jogadores com muita capacidade técnica, com qualidade, com experiência, mas com pouca força física. E eu sempre disse, se o cara que trabalha no Corinthians souber usar esses atletas mais experientes da maneira certa, junto com os garotos, a chance de dar uma liga é muito boa. Porque sempre foi e vai ser a essência do futebol. Você precisa ter a experiência junto com a juventude. A juventude sozinha não consegue nada. E a experiência sozinha não tem força para suportar tudo. Então, você tem que ter as duas coisas. E é que, se eu não me engano, o Vitor está fazendo isso no Corinthians, né? Eu acompanho um pouco, mas é o que dá para ver. Ele está mesclando muito. Então, eu acredito, cara, que o maior culpado da vinda de muita gente somos nós, que muitas das vezes não temos a capacidade de fazer o mais simples. Querer inventar, aí termina pagando um preço caro. Não ganha, porque só vive os que ganham, né? Então, e só ganha um. Você tem 5 competições. Se o mesmo cara ganhar 2 competições, você já vai ter 3 para poder ganhar. Então, fica muito difícil. Nós temos no Brasil vários jogadores, vários clubes que conseguem ter chance de ser campeão. Então, eu acho que é mais por isso, cara, que nós temos esses problemas no futebol brasileiro. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo. O Quartarolo está pensando um pouquinho para fazer a próxima pergunta. Hoje a net dele está um inferno. Mas, Jorginho, hoje se fala, nós estamos no ano de Copa do Mundo, se fala muito já sobre o substituto do Tite. Eu já conheço o Tite, trabalhei com o Tite, sei que o Tite tem várias virtudes, aliás, tem mais virtudes do que defeitos. Não é um cara muito legal, mas sabia que ia chegar o momento que esse assunto ia bater na porta.
seria um sucessor. Você é a favor de um sucessor brasileiro ou um sucessor estrangeiro? Rapaz, eu acho o seguinte: o Brasil sempre foi campeão mundial com treinadores brasileiros. Eu acho que pode acontecer de um dia isso daí ser quebrado. Mas eu acho assim, Fábio, o futebol brasileiro, os atletas brasileiros ainda são os melhores, com mais capacidade no mundo, de adaptação, de tudo. Não é à toa que, na sua grande maioria das conquistas dos clubes europeus, tem brasileiro junto, tem brasileiro no time. Isso sempre vai haver, isso sempre vai ter. Eu acho que qualquer treinador que tomar conta da seleção brasileira pode ser ganhador. Tem muita chance de ser ganhador. Tem mais chance de ser ganhador do que perdedor. Porque a qualidade é muito grande, a capacidade é muito grande. Então, eu acho que qualquer treinador... O que ele não pode é ficar inventando, né? Quando quer inventar, aí quebra todo mundo. Então, eu acredito que o treinador que assumir a seleção brasileira após o Tite vai conquistar alguma coisa ou vai fazer a seleção jogar bem. Eu, particularmente, eu não estou vendo a seleção brasileira. Por quê? Porque eu não consigo me identificar com a seleção ainda. Eu torço pela seleção, torço para que o Tite seja campeão, eu, como brasileiro, eu gosto, mas não me agrada. E também, como cidadão, as ideias que o Tite tem como cidadão, para mim, não me agradam. Então, eu não tenho por que ficar torcendo, querendo me agradar. As ideias dele, como cidadão, não bate com a minha. Então, não tem por que de eu ficar vendo. E o futebol que eu acho que deveria jogar na seleção também não consegue jogar, né? Apesar da seleção ser ofensiva, fazer muitos gols, eu acho que é mais pela falta de capacidade adversária do que propriamente de um futebol bem jogado pela seleção brasileira. E eu gostaria de ver um futebol bem jogado, como vi em outras vezes, em outras seleções, e diferente de quem era o treinador. Então, eu acho que o que for melhor para o Brasil, seja ele brasileiro ou estrangeiro, o que for melhor, eu vou torcer sempre. Agora, Jorginho, de 2019 para cá, um tema ganhou muito peso no futebol. Chama-se VAR. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de VAR, porque você é também de uma época em que a arbitragem errava por ser ruim e errava por ser malandra. Acho que muito mais por ser malandro, viu? Hoje dá para ser mais malandro com o VAR ou ser mais incompetente com o VAR? Cara, eu vou falar, eu acho que o VAR é útil. O VAR é muito útil porque muitas das vezes você faz um sacrifício danado, aí o cara vai dar um pênalti que nem ontem, o cara ia dando um pênalti pro Corinthians, e aí você vê que não foi, você fala, puxa, foi maldade, não foi, ou o árbitro pensa assim, poxa, eu vou dar logo o pênalti e depois, se eu errar, eu mudo e não tem problema. Agora, dura se eu não der e depois for, putz. Então, eu acho que o VAR é útil, cara. Não sei se ele está sendo usado de uma forma correta, porque eu não tenho capacidade de avaliar, porque eu nunca fiz isso. Então, eu não tenho uma capacidade de avaliar dessa forma. Mas eu acho que ele veio e vai ficar e vai ajudar. Vai ter erros? Vai, filho. Até porque é o seguinte, quem usa dele, quem trabalha atrás dele ali, é um ser humano. E é um ser humano com pressão, viu, filho? Muitas das vezes a pressão política é mais forte do que a pressão do próprio jogo. Então, nós estamos, infelizmente, num momento onde nós não sabemos o que é verdade e o que é mentira. O que é certo e o que é errado. Então, o VAR ele é uma pressão muito grande também nas pessoas lá. E aí o cara pode errar também, o cara tem o direito de errar. Então, eu acho que é do bem, eu acho que é do bem. Eu acredito mais
que é realmente uma visão mais individual. Aí o cara acha que é isso, se fosse ele daria, mas o outro pensa que não, e aí se erra. Então, mas eu acho que vai aos poucos, vai melhorando, vai chegar uma época que os erros vão diminuir. Quartarolo, eu sei que você voltou, está doido para fazer pergunta para ele, mas só para não perder a oportunidade. Jorginho, sem VAR, tá? Esquece o VAR. Me aponta, por favor, um árbitro que você sabia ser, digamos assim, indeciso, um árbitro que você, da tua época, que você achava que era esperto, e outro árbitro que você achava que era burro mesmo. Olha, se eu for colocar nomes, aí eu vou ofender e aí eu tenho um processo. Não, tá bom, entendi. Mas você pode falar assim, bom, em São Paulo tivemos um. Então, eu tive um campeonato uma vez que, por exemplo, eu fui jogar um jogo, o cara virou e falou assim: seu lateral direito já está expulso, viu? Eu falei, como assim? Ele falou, já está expulso, filho. Eu falei, Jesus amado, mas como? Não, já está expulso, está fora. E realmente, começou o jogo, não deu 15 minutos, ele expulsou o cara. Puxa, era um árbitro que tinha uma visão exótica. Antivisão. Além do alcance. Ele tinha uma visão além do alcance. E teve um jogo, um árbitro também, que eu estava jogando, e aí eu estava tomando muito pontapé. Aí eu virei pro árbitro e falei assim, contei até essa história pro meu irmão no domingo, na casa dele, eu estava contando para ele. Eu virei pro árbitro e falei assim, fulano, é o seguinte, se você deixar esse volante aí me der mais um pontapé, eu vou encerrar minha carreira hoje, mas eu vou sair com você na porrada. Eu vou te arrebentar, porque eu não aguento mais tomar o pontapé dele. Se você não der um cartão para ele, para que ele possa parar de me bater, eu vou arrumar essa confusão com você. Rapaz, ele pegou e deu o cartão. E vou te contar um outro. Nós estamos jogando um jogo, uma semifinal não, um jogo decisivo, né? E aí houve um pênalti contra nós. Nossa, a nosso favor, um pênalti a nosso favor. Ele teve a pachorra de virar e falar assim, você está do lado errado. E aí? Só que não tem como provar essas coisas, porque foi eu e o cara. Mas aconteceu. Infelizmente, aconteceu essas coisas. Essas informações que chegam do além para a arbitragem me deixam sempre preocupado. Pode fazer pergunta. Não, vamos até caminhando já para o encerramento, né? Porque depois de entrar e sair, cair tantas vezes, eu já estou meio fora do ar aqui. A verdade é a seguinte, Jorginho, você estava falando de técnico, né? Depois que o Michel Platini, que agora está sendo processado lá, até para ser preso, ele e o Blatter inventaram aquela reserva de mercado, né? Prisão de 18 meses, se eles não conseguirem escapar. Por causa de corrupção. E eles inventaram, na verdade, na época da UEFA, ele e a FIFA, uma reserva de mercado para o técnico europeu. Tanto é que o brasileiro não consegue entrar lá. Então, aí tem que ver essa licença da CBF Academy até onde vai, né? E me lembro do Cruyff dizendo, quando parou de jogar, o seguinte, olha, eu, na minha época, eu chutava de pé direito, com a parte de fora, com a parte de dentro do pé e de peito de pé. E a mesma coisa de pé esquerdo. Ou seja, eu era 6 vezes melhor do que esses caras estão jogando. Sem falar do jeito que eu cabeceava e matava a bola. Aí acabei de encerrar a carreira, os caras falaram que você tem que fazer um curso para ser técnico. Ele falou assim, por que eu vou aprender com quem não sabe nem metade do que eu sei? É claro que é sempre bom você estudar. Então, só estou mostrando, e você falou também no técnico, quando alguém pergunta, dos estrangeiros, eles têm sim uma imunidade maior da imprensa brasileira. Nós vamos acabar da maneira que nós estamos trabalhando, principalmente a nova geração dos homens da imprensa, desses que estão chegando. Nós vamos ter festa na Paulista por título espanhol do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern, porque só se fala e a gente vive correndo atrás do rabo da Europa, né? E por N razões. A economia não ajuda, um monte de coisa, dirigentes que têm interesse, empresários que são mais ricos que os clubes, um monte de coisa que você sabe até melhor que eu, que está lá no meio. Mas isso posto, e como última pergunta, não sei se eu já te perguntei isso alguma vez, talvez sim. Eu me lembro que na época do Palmeiras, quando houve aquele afastamento do Nelsinho Batista de você, do Andrei, do Evair, né, do Ivan, jogadores que tinham um destaque no time,
E, de repente, vocês foram afastados. O Evair acabou voltando, foi um jogador extraordinário, depois já era, né? Quando o Tacílio Gonçalves chegou. Eu não me lembro se você voltou a treinar também ou não, até pode ser Não. isso. Então já está respondido. Depois disso, você conseguiu entender até hoje por que o Nelsinho os afastou? Você, hoje, como treinador, entende aquela situação ou ele exagerou? Olha, tem duas situações. Eu entendo. Na época eu já entendia, porque eu devo ter feito alguma coisa errada, tal. E, de repente, as pessoas não têm a facilidade de conversar. Se algum atleta fizer alguma coisa errada, eu primeiro vou conversar com ele. Depois, eu vou fazer alguma coisa. A não ser que seja uma coisa vinda de cima para baixo. Que eu já briguei várias vezes com isso, hoje eu não brigo mais. Se vem de cima para baixo, não sou eu que vou defender um cara que vai chegar uma hora que não vai segurar o meu rojão. Então, não adianta nada. Mas o que aconteceu ali, eu vou te dizer, depois, jogando pelo Santos, aconteceu isso em 92, em março de 92, no dia do meu aniversário, para ser exato. Eu fui afastado no dia do meu aniversário, em março de 92. Legal. Quando foi em 98, num jogo São Paulo e Santos em Presidente Prudente, 0-0, um jogo à tarde, agora eu não lembro se foi pelo Campeonato Paulista ou Brasileiro ou se foi pela Rio-São Paulo. Não posso ler, mas eu acho que foi pelo Rio-São Paulo. Eu recebi um toque aqui no ombro, né? Estava aquecendo dentro do campo e tal, e eu recebi uma pessoa tocando aqui no meu ombro. Quando eu virei, era o Nelsinho. E ele me pediu desculpa e falou, olha, me perdoe, eu errei com você e eu ouvi pessoas erradas. Uma das pessoas que ele pode ter errado era da comissão dele, né? Que eu tive uma discussão por causa do Evair. Então, essa pessoa pode ter feito a cabeça dele e ele errado. Isso pode acontecer com qualquer treinador, pode acontecer. Entendeu? Isso é uma coisa que, infelizmente, pode vir a acontecer. Então, eu fiquei satisfeito porque ele percebeu que eu não fiz nada. E eu realmente não fiz nada de errado assim para poder ser afastado. E perdi a chance de ser bicampeão brasileiro, de jogar com caras extraordinários, entendeu? De brigar, de crescer como futebolista, enfim, eu deixei ter a chance de ter uma história bonita num grande clube como o Palmeiras. Mas são coisas da vida que você não muda. Muitas das vezes você quer que a vida direciona do seu jeito, mas tem uma coisa mais forte que fala, não, vai ser do meu jeito, você vai ter obrigado a passar por certas coisas que não tem como você não passar. Então, é dessa forma que eu entendo, eu agradeço, tenho um respeito grande pelo Nelson, um grande treinador, uma pessoa extraordinária. O filho dele é uma pessoa extraordinária, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, é um cara sensacional. Então, torcer para que eles continuem indo bem e nós aqui vamos do nosso jeito, felizes do nosso jeito. São as provações da vida, viu, Seroli? Agora, só elucidando, né, que ele também não precisa falar, mas eu posso, né? Eu devo. O problema era o Flávio Trevisan, né? Porque o Evair me falava, se eu jogar, eu não posso treinar. Se eu treinar, eu não jogo. Ele tinha um problema de coluna. E o Trevisan queria que ele treinasse igual um garoto. E daí o doutor Passini, lá em Curitiba, que foi uma bênção na vida do Evair, que operou a coluna dele, a coluna cervical. Ele chegou do Atalanta com problema, mas era um jogador extraordinário. Então, quando você tem um jogador assim que tem um problema especial, que era um problema especial, se ele treina, ele não joga. E ele queria que treinasse tudo igual. Né? Exatamente. Está vendo que na época que os caras tinham que subir morro e descer morro, coisa que não se usa mais, maneira de dizer. Né? E aí realmente causou problema. E foi, né? E daí aproveitaram para levar mais alguns juntos, principalmente aqueles que sentiam o problema do colega, como o Jorginho é um cara muito legal. O Jorginho ele não jogava só para ele. Então ele via, porque tem gente que tem microvisão, pensa nele e acabou. Aqueles que têm macrovisão, tanto é que ele virou meio-campista, porque tem que ter macrovisão, ver o jogo todo. Poxa, tem que ajudar o cara. E o cara podia ajudar o time, como depois ajudou. Né?
Então, o problema foi esse. O Trevisan também, não sei se ele refez suas ideias, mas ele era um maluco, né? Ele achava que goleiro tinha que treinar igual centroavante, e não é assim, né? Aliás, o tempo provou que não é assim. Infelizmente, ele arranjou um problema onde não tinha. E com 4 caras que eram bons jogadores e bons de grupo, e os jogadores que ficaram, viu, Jorge? Muitos que ficaram. Eu cobri o Palmeiras na época. Os caras lamentavam a ausência de vocês todos os dias. Eles falavam, pô, não foi legal. E o time não andou. O time parou de andar porque quando você mexe no meio, é o tal negócio, eu sou titular hoje, mas você fica certo. Amanhã ele vai fazer comigo também. Então é meio complicado isso, acaba com o ambiente. Acaba com o ambiente. Mas se você perdoa e se você entendeu, eu também gosto do Nelsinho. E acho que realmente ele foi induzido a uma situação que não era dele, mas tudo bem, acontece. Quem de nós nunca foi induzido um dia, né, Jorginho? Aquele que nunca errou que atira a primeira pedra. Eu não posso atirar. É verdade. Mas tem muita gente por aí que atira pedra por qualquer motivo. Mas eu quero só ilustrar aqui. Verdade. Quero ilustrar aqui. E vocês estão vendo um sujeito que foi um cara excepcional como jogador, um ser humano legal pra caramba. Eu vou dar um exemplo de ser humano e de bom caráter para vocês. Existia uma vaga, um grande time de futebol. Ele assumiu. Ele fez uma campanha tão boa que a torcida resolveu chamar ele toda hora que o time tropeçava. Só que o substituto dele era o Muricy Ramalho. Sabe o que fez esse senhor aqui? Ele falou assim, eu estou te atrapalhando, estou atrapalhando tudo. E mesmo tendo a possibilidade de continuar no clube, exercendo um cargo de auxiliar técnico, participando de tudo aquilo, ele preferiu não atrapalhar um colega de profissão. Falei besteira ou é mentira isso, Jorginho? Não, eu preferi sair para não atrapalhar a vida do cara, é isso mesmo. Esse é um cara bom caráter. Verdade. E foi no Palmeiras de novo, né? Isso quer dizer que o Palmeiras se deve 2, hein? Se deve 2. Ô, dona Leila, pega o homem de novo aí, tá precisando aí para categoria de base, no futuro grande treinador, do time de cima. Oi. O Palmeiras me deu os 8 anos mais felizes da minha vida. 8 meses mais felizes da minha vida. Pô, que legal. Legal. Mais do que a Portuguesa e o Atlético Mineiro? Quando dizem família, é mais. Porque foi lá que eu vivi 8 meses com o meu filho, de perto, vendo ele sorrir, feliz. Então, isso não tem preço. Legal. É verdade. Isso é verdade. Boa lembrança. Vamos dar um abraço desse cara aí, porque senão a gente vai falar com ele até meia-noite, porque ele tem história para contar e a gente gosta dele e gosta de conversar com ele. Né? E se eu falar para vocês que tocou o telefone aqui, eu nem pude atender, é um empresário aqui. Tá? Atrapalhando. Alô? Se esse programa... A Real Madrid, não. Real Madrid, não. Já tem treinador. Paris Saint-Germain, Quartarolo. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Eles estão procurando... O Neymar é muito problema. Eu não tenho mais paciência para... Mas eles também não querem Neymar mais lá, não, viu, Jorginho? Mas o Mbappé ajuda. Mas não dá. O Neymar não dá. Ele é atleta, ele é celebridade, ele é artista, ele é tudo, não dá. Celebrity player. É YouTube. Celebrity player. Vamos dar um abraço dele, Serode? Sou fã dele, mas não consegui, não queria trabalhar com ele, não. É muita dor de cabeça. Nem eu. Bom, Jorginho, você mora no nosso coração. Assim que você acertar com esse time europeu que está atrás de você, por favor, avise a gente, porque a gente costuma dizer que no futebol a gente torce pelos amigos. Verdade. Você pode ter certeza que eu torço por você até debaixo d'água, tá bom? Sei disso. Um beijo no teu coração. Eu também, Jorginho, eu sempre torci pelos amigos. É muito legal você falar assim, o cara lá tá indo bem, que legal. Outro dia a gente entrevistou aqui o Geninho, eu fiquei tão feliz, né, de vê-lo tão bem. Um cara fantástico. Eu nunca vi... você é um desses também. A gente não ouve ninguém falar mal desses caras. Né? Quer dizer, os caras são bons demais. Porque eu sou chato. Tem gente que não gosta de mim e com certeza com razão. Mas vocês, todo mundo gosta de vocês. Parabéns, viu, Jorginho? E faço minhas as palavras do Serode. E você sempre aqui terá um grande espaço. Os nossos 3, 4 seguidores vão dar uma forcinha para nós. A Anitta está preocupada, viu, Jorge? A Anitta ligou e falou assim, não, para, vocês estão derrubando a minha audiência, 1 milhão de... Mas não, a gente não quer tudo isso. 500 mil tá bom. Um abraço, Jorginho.
O problema não é a quantidade, é a qualidade. Quem segue o programa é o Papa Francisco, o presidente Vocês são extraordinários, gente. Vocês têm um amigo aqui. Agradeço de coração, viu? Nós amamos você. Obrigado, viu, Jorginho, mais uma vez. Obrigado, bom trabalho para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, Jorginho. Obrigado. É mais um personagem importante que passa aqui por nós neste Futebol em Rede Entrevista, que você vai ver aqui, vai ver no YouTube, nas redes sociais, enfim. Venha com a gente, passe lá no canal, dê um clique, espalhe as informações, tem muita gente legal, e o Jorginho é mais uma delas. Aliás, só cara bom que repete, hein? É o Bi do Jorginho. Até a próxima, gente. E um aviso para o Papa Francisco. Passa o programa, compartilha com os bispos, que é para crescer mais. Tchau!